Que bom te encontrar para refletir conosco a palavra de Deus. Hoje é segunda-feira, isso mesmo, dia 8 de setembro, mês da Bíblia, dia de festa litúrgica. Começamos a segunda-feira celebrando a Natividade de Maria, a mãe de Jesus e nossa mãe. Por isso, hoje a liturgia vem nos nutrir com o evangelho exclusivo de Mateus, do capítulo 1, versos de 1 a 16 e do 18 ao 23, onde somos levados a contemplar a origem de Jesus. Esse evangelho abre o Novo Testamento com a seguinte proclamação: Livro da origem de Jesus. Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. E segue apresentando uma série de nomes que se entrelaçam ligados pelo verbo gerar. São as gerações. Hoje celebramos a Natividade de Maria, aquela que foi colaboradora do projeto salvífico do nosso Deus e que gerou em seu ventre Jesus. Mas Mateus, então, começa buscando a origem de Jesus no Antigo Testamento. E ele faz, então, a geração de Jesus organizada em 3 séries de 14 gerações. 14 é um número bastante significativo para Mateus, escreve para os judeus cristãos do seu tempo. 14 é a soma das consoantes hebraicas do nome de Davi. E então, Mateus apresenta a geração de Jesus em 3 blocos de 14 gerações, que conta de Abraão até Davi, de Davi até o exílio na Babilônia e do exílio na Babilônia até Cristo. Fazendo assim, então, o Evangelho resume a história da caminhada de Deus com o seu povo desde Abraão até Jesus. Portanto, com essas gerações, o Evangelho quer anunciar, ele anuncia que Jesus é o filho de Abraão. Abraão, quem é Abraão? O pai da fé, a quem o Senhor prometeu uma descendência e fez aliança. Então, quer dizer que de Abraão nasceu o povo de Deus, nasceu a descendência, Jesus Cristo. Depois de Davi até o exílio na Babilônia, então, Mateus quer anunciar que Jesus é filho de Davi. Quem foi Davi? O rei pastor, que foi escolhido por Deus para cuidar do seu povo. Mas a monarquia, depois de Davi, levou Israel à ruína e o povo perdeu a terra doada por Deus e acabou, tristemente, sendo exilado na Babilônia. No entanto, na genealogia, Mateus nos traz do exílio da Babilônia até Jesus. Isso quer dizer que, nesse período, nós temos a fé e a esperança do povo de Deus, que permanece viva, mesmo na grande crise do exílio na Babilônia. Os profetas do Antigo Testamento profetizaram a salvação, profetizaram o nascimento de um menino, que se cumpre aqui, agora, nesse Evangelho. A série de 14 gerações, narrada por Mateus, conclui-se no verso 16, dizendo: Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, chamado Cristo. Curioso que na lista de gerações cristã, a partir do Evangelho de Mateus, conste, além de Maria, o nome de mais 4 mulheres, as quais também geraram Jesus. No Antigo Testamento é comum encontrarmos listas genealógicas, mas, atenção, somente com o nome de homens. As mulheres não eram mencionadas,
mesmo sendo as responsáveis por certificar que a criança era judia, pois para ser judia, para ser judeu, a exigência era de que a criança fosse gerada no ventre de uma mãe judia. O Novo Testamento nos traz essa novidade, onde as mulheres também são contadas. Temos 5 mulheres com Maria na genealogia de Jesus que abre o Novo Testamento. São lembradas porque elas participam, então, da vida de Jesus, fazem parte da história da salvação. Quem são elas? Tamar, Raab, Ruth e Betsabeia, a mulher de Urias. Elas possuem uma mesma particularidade. São mulheres estrangeiras, bem comuns para se constar na lista, de geração de Jesus. Recuperando essas figuras femininas estrangeiras, o Evangelho aponta para a universalidade do Messias prometido. Então, Mateus quer anunciar, através da sua genealogia, que Jesus é o Messias prometido no Antigo Testamento. E que o Messias não é só o enviado por Deus, mas ele é o próprio Filho de Deus. E para esclarecer esta verdade, Mateus passa, então, a narração da origem de Jesus Cristo, que é gerado no ventre de Maria, por ação do Espírito Santo, e é acolhido por José, homem justo, pai adotivo de Jesus. Neste evangelho, o anúncio do anjo é para José, e não para Maria, como acontece no evangelho de Lucas. Ora, somente o anjo, o mensageiro de Deus, poderia esclarecer a José o que estava acontecendo. José não estava entendendo nada. E quem de nós entenderia? Mas José, nos mostra o evangelho, sabia de 2 coisas. Que a criança não era sua, pois o casamento ainda não havia se consumado nupcialmente. E a segunda coisa é que ele sabia que se denunciasse Maria, de acordo com a lei, colocaria em risco a vida da mãe e da criança. Mas José era um homem justo, e para não prejudicar a mãe e nem a criança, então, decidiu repudiá-la em segredo. Ele tinha esse direito. Fazendo assim, José salvaria a mãe e a criança, mas atenção, não os assumiria. Eis então que o Senhor envia-lhe o seu anjo. O anjo do Senhor se manifesta em sonho para José e lhe faz o grande anúncio que encontramos no verso 20 da nossa palavra de hoje. O anjo diz: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado vem do Espírito Santo. O evangelho de hoje, então, se conclui com mais uma boa notícia sobre a origem de Jesus, sua identidade. As gerações apresentadas aqui por Mateus querem responder à pergunta: quem é Jesus? Mateus então responde: ele é o concebido pelo Espírito Santo do ventre da Virgem Maria, uma mãe humana, tem por pai adotivo José, um homem justo. Jesus nasce em um ambiente justo. Mas não só. Ele é o Emanuel, título exclusivo do Evangelho de Mateus para Jesus. Pois, no verso 22, então, Mateus conclui a narrativa, o Evangelho de hoje, proclamando: tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia dito pelo profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamarão com o nome
de Emanuel, o que traduzido significa Deus está conosco. Quem é Jesus? Ele é o Deus conosco. Jesus é Deus que caminha com o seu povo e que está presente no meio de nós. Meu irmão, minha irmã, o Evangelho de hoje nos leva a contemplar a humanidade e a divindade de Jesus, a contemplar o seu nascimento, o seu messianismo, contido já no significado do seu nome. Jesus quer dizer: o Senhor salvará, o Senhor salva. Jesus veio para salvar o povo dos seus pecados. Ele é o Emanuel, é Deus conosco. Por isso, te pedimos, Jesus, salva-nos, fica conosco. Meu irmão, minha irmã, que você faça hoje a experiência, por meio da palavra de Deus, da presença do Emanuel, do Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. O meu abraço.